Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula no canal Conectados com a EBD, o seu canal de estudos bíblico-teológicos. Pela bondade de Deus, hoje nós estamos na última lição do terceiro trimestre de 2020, trimestre abençoado, onde estudamos os princípios divinos em tempos de crise, tendo como exemplos a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual para os nossos dias. Mas hoje, como já falei, estudaremos a lição de número 13. Mas antes de iniciarmos o comentário desta lição, eu já quero te pedir: gostou? Deixa o seu joinha, faça seus comentários e compartilhe com outras pessoas. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de tudo que postarmos aqui. Sem mais delongas, vamos para o que interessa. Vamos iniciar a aula de hoje. Queridos irmãos, queridas irmãs, como já falamos, hoje estudaremos a lição de número 13 para o dia 27 de setembro do ano em curso 2020, que tem como título A Vigilância Conserva Pura a Igreja. Eu vou repetir mais uma vez o título da lição de hoje: A Vigilância Conserva Pura a Igreja. O texto áureo desta lição encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 13, versículo 37. E as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. A nossa verdade prática diz o seguinte: através da vigilância, a igreja se manterá pura e não se afastará do modelo traçado por Cristo, rejeitando assim as inovações e o mundanismo dos nossos dias. A leitura bíblica, o texto base da nossa lição, Mateus capítulo 25, versículo 1 ao versículo de número 13, repetindo a nossa leitura bíblica, Mateus 25, versículo 1 ao versículo de número 13. Versículo 1 está escrito: Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora
em que o Filho do Homem há de vir. Queridos, queridas, pela bondade de Deus, hoje chegamos à última lição deste trimestre. E mais uma vez, o Espírito Santo quer nos despertar, dizendo que o tempo se abrevia. Portanto, meditemos hoje na parábola de Jesus, escrita em Mateus capítulo 25, versículo 1 ao versículo 11, onde encontramos 10 virgens que ouviram o clamor da meia-noite. Mas dessas 10, apenas 5 estavam preparadas. Deus, portanto, nos abre os corações para compreendermos a sua palavra, pois temos a necessidade urgente de estarmos devidamente preparados. Trazendo como ponto central desta lição, nós destacamos que definitivamente é preciso vigilância para conservar a pureza espiritual, moral da igreja. Já no primeiro tópico da lição, o comentarista vem dizendo meia-noite, o dia que já passou. À meia-noite, exatamente às 24 horas, o dia terminou definitivamente. Tudo o que nele aconteceu agora pertence ao passado. Este é o sentido da expressão à meia-noite. Ela nos fala de um dia, de um período de tempo que chegou ao fim, que terminou. Porém, do ponto de vista bíblico, este período de tempo, o dia que está para terminar, é a dispensação da igreja. E no momento em que Jesus arrebatar a sua igreja fiel, esse período haverá terminado definitivamente. Vivemos, portanto, os últimos momentos da igreja aqui na terra, o que aumenta a nossa responsabilidade como igreja de Deus e o que aumenta a nossa responsabilidade para vivermos em santidade e em vigilância. Aliás, a igreja procedendo desta maneira, ela vai desempenhar o seu papel, pois a Bíblia diz que somos o sustentáculo da verdade. Logo, grande é a nossa responsabilidade. Por isso, inclusive, Jesus mandou que trabalhemos enquanto é dia, João capítulo 9, versículo 4. Por quê? Pois o próprio Jesus vai dizer, pois a noite há de vir, e então não será possível fazer mais nada. Sintetizando este primeiro tópico, à meia-noite o dia findou. Tudo o que aconteceu pertence agora ao passado, ao ontem. Já no segundo tópico da lição, meia-noite representa o início de um novo dia, exatamente. Finda-se um dia, inicia-se outro. Logo, ao findar o dia, amanhã começará. O amanhã começará. Um novo dia começará. Um novo dia, o dia da eternidade, cujo início se dará quando Jesus chamar para si aqueles que lavaram as suas vestiduras em seu precioso sangue. Esse é o dia de Jesus Cristo. Este sim é o dia de Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 8. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 14. Filipenses capítulo 1, versículos 6 e 10.
capítulo 2, versículo 16. Naquele momento, melhor do que nunca, Jesus verá o fruto do seu trabalho e de todo o seu sofrimento. Os que são do Senhor hão de ressuscitar e serão transformados. Já os vivos, disse Paulo, serão arrebatados. E Jesus levará a sua igreja, a sua noiva, para a sala das bodas da grande festa, onde a igreja e o Cordeiro unir-se-ão para todo o sempre. Portanto, desde já, oremos e digamos: Amém, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A noite vem. Quando Jesus levar a noiva, começará também o dia da ira do Cordeiro para todos que rejeitaram ao Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 6, versículos 16 e 17. O grande lagar da ira de Deus será pisado sem misericórdia. Apocalipse 14, 9, 15, 7, Apocalipse 16, 19 e também Apocalipse 19, versículo 15. Logo, as trevas dominarão a terra, mas para os homens que não houverem dado crédito às palavras de Deus, começará o dia da vingança, e a ira de Deus será executada repentinamente, assim como foi nos dias de Noé. Sintetizando este segundo tópico, a meia-noite é o anúncio de um novo dia, mas também a chegada da noite também. Já no terceiro tópico, nós temos as armas espirituais indispensáveis. E eu acrescentei aqui, o mundo está em trevas. O mundo está em trevas. Primeiro lugar, a própria natureza sente as trevas. Quando Jesus morreu, o sol deixou de brilhar e houve trevas na terra. Hoje, toda a natureza geme pelas coisas que hão de sobrevir à terra. Já disse o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 8, versículos 22 e 23. Por esta razão, aliás, existem terremotos, peste, fome, catástrofes de toda ordem, mas tudo isso a Bíblia já previu, conforme nós identificamos em Lucas capítulo 21, versículos 11 e 25. Além da natureza, os homens sentem as trevas. A Bíblia, ela fala de tempos difíceis, tempos trabalhosos, quando o homem, em particular, será atormentado por tentações de toda a espécie. 1 Timóteo 4, 18, 2 Timóteo 3, 1 ao 4. As perseguições à igreja, o ódio aos crentes e a corrupção moral e a depravação geral provam que já anoiteceu há muito tempo. Os homens estão vivendo em trevas. Mas além disso, nós também vamos perceber, nós vamos identificar que as nações de forma geral também estão em trevas. Há guerras e rumores de guerras. O perigo de guerras nucleares,
biológicas, químicas, constituem uma sombra ameaçadora que paira sobre todo o mundo. O mundo já se preparou para a maior catástrofe de todos os tempos. Aliás, quando nós falamos de trevas de forma generalizada entre as nações, não é demais destacar que os homens estão vivendo de forma depravada. Percebemos claramente em nações, e não são poucas, onde há uma liberdade, para não dizer uma libertinagem. Os homens já podem comercializar os próprios corpos. Em alguns lugares, as mulheres são exibidas em vitrines para a prática ou para o mercado do sexo. Há uma liberação geral para abortos, eutanásia de forma indiscriminada, consumo desenfreado de drogas. O que é isso? É simples. Isto é simplesmente o reflexo de que as nações estão em trevas, estão invertendo os valores, os princípios bíblicos, morais, cristãos estão sendo esquecidos, enquanto que princípios que não levam a lugar nenhum estão sendo valorizados. Logo, definitivamente isso é reflexo de nações que vivem em trevas. As trevas definitivamente já chegaram e dominam o mundo, mas a igreja deve brilhar. Nós somos luz do mundo, já dizia Jesus para os seus discípulos. E assim nós sintetizamos este tópico dizendo que a expressão meia-noite denota que a natureza sente as trevas, que as nações estão em trevas. Já no quarto tópico da lição, meia-noite, a vinda do noivo. Durante milênios, os salvos cantaram e falaram da segunda vinda de Jesus. Muitos crentes que esperavam aquele dia já dormiram, já dormem no Senhor, guardando a fé. E os que hoje vivem esperam, devem esperar ansiosamente a segunda vinda de Jesus. Por quê? Porque a qualquer momento, à meia-noite, ouvir-se-á o clamor de júbilo incontido que encherá terra e céu. Será noiva exclamando: chegou o noivo. Em Mateus capítulo 25, versículo 10, está escrito: chegou o esposo. Naquele glorioso momento, o poder do Espírito Santo operará milagres se não vejamos o que está escrito na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo de número 11. Romanos, capítulo 8, versículo de número 11. Vejamos o que disse o apóstolo Paulo. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará, ressuscitará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Filipenses capítulo 3, versículo de número 21. Filipenses capítulo 3, versículo 21.
que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Sim, neste grande dia haverá milagres, pois os que morreram em Cristo ressuscitarão com corpos gloriosos, e os que estiverem vivos serão transformados, e todos juntos seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, versículos 11 ao 18, 1 aos Coríntios capítulo 15, versículos 51 aos 54. Seremos arrebatados ao céu para não sofrermos mais dor nem desgraça que atingirão todo mundo. Iremos entrar nas moradas que Jesus foi nos preparar e para as quais fomos comprados com seu precioso sangue. Sintetizando este tópico, a expressão meia-noite denota a vinda infalível do noivo que vem buscar a sua igreja, a sua noiva. No quinto tópico, o clamor da meia-noite, um brado de alerta. Por que um brado de alerta? Porque o sono espiritual é um sinal dos últimos tempos. As 10 virgens, todas sem exceção, dormiram, mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo. Meu irmão, você está ouvindo já este clamor? Está escutando como o Espírito Santo diz ao mundo e aos salvos que Jesus vem breve? Está atento aos sinais dos tempos? Está atento ao cumprimento das profecias? São algumas perguntas feitas pelo comentarista da lição. Paremos para pensar. A misericórdia do noivo é tão grande que ele manda alguém vir à frente para despertar as virgens que estavam dormindo. Portanto, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas aqueles que já ouviram a voz do Espírito Santo devem divulgar, propagar, anunciar, pregar as palavras eternas do Evangelho enquanto houver tempo. Por quê? Porque fomos chamados por Deus para sermos atalaias e nossa função é despertar o povo dizendo: aí vem o noivo. Temos que anunciar aos homens que Jesus vem breve. Não é bastante que uma vez tenhamos sido feitos filhos da luz e vestidos de vestes nupciais, pois precisamos vigiar e permanecer prontos para a vinda do Senhor. Por isso diz a Bíblia: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Os membros da igreja de Filadélfia eram agradáveis a Deus, mas precisavam guardar o que haviam recebido do Senhor, para não serem roubados. É isso que a palavra de Deus nos ensina com a ordem: vigiai. Precisamos estar vigilantes. O sono pode ser causado, primeiramente, pela desobediência
como aconteceu com Jonas. Jonas capítulo 1, versículo 6. Mas quando obedecemos a Deus, somos revestidos do poder com o poder do Espírito Santo. Atos capítulo 5, versículo de número 32. Também a preguiça causa sono. Provérbios 24, versículos 30 ao 33. Quando Davi ficou em casa, é bom também pensarmos aqui, desocupado. Enquanto seu exército combatia, ele caiu em tentação. Segundo o livro de Samuel, capítulo 11, versículos 1 e 2. Por isso, é uma bênção para o crente estar envolvido, ocupado, trabalhando na obra, na igreja do Senhor, servindo no dia a dia. Esgotamento espiritual por falta de renovação também pode causar sono. Está escrito que Abraão teve que lutar contra o sono ao pé do altar. Gênesis 15, versículo 12. Precisamos definitivamente do poder de Deus para ficarmos fortes e resistirmos a tudo, inclusive ao sono espiritual. Aliás, ainda veremos que neste clamor da meia-noite há um brado de alerta. Por qual razão? Para sermos guardados, vigilantes. Isso só vai acontecer se usarmos os meios que Deus põe à nossa disposição. E o que é que Deus coloca à nossa disposição? Em primeiro lugar, Ele nos desperta dia a dia através da sua palavra. Jesus despertou seus discípulos falando-lhes através da palavra. Como é preciosa a palavra de Deus! Quem estuda com atenção encontra sempre incentivo e despertamento espiritual. Louvado seja o Senhor por isso. O Espírito Santo nos conserva vigilantes e acordados. Então, leitura da palavra. O Senhor nos desperta através da palavra. Mas Ele também nos desperta e nos conserva vigilantes através do Santo Espírito na nossa vida. Aliás, o Espírito Santo é como óleo na lâmpada, oh glória. Vive, portanto, uma vida onde há inteira liberdade para o Espírito de Deus operar. Vivamos, portanto, uma vida totalmente voltada e entregue ao Espírito Santo para ser dominada, controlada por Ele, e isto nos conservará preparados para o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Lembremos-nos que as virgens que foram ou que se comportaram como nécias não levaram azeite de reserva. Além disso, a oração é outro fator de importância para o qual Jesus chama a nossa atenção. Ele falou: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Mateus 26, 41, Marcos 13, 33. E ainda acrescentou: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Significando que, se os discípulos orassem, o Espírito Santo prevaleceria sobre a carne. Por quê? Porque a oração é um recurso tão importante para nos manter vigilantes. É simples. Pela oração, vivemos
em comunhão com Deus. Além do mais, se estivermos, nós sintetizamos, vigilantes, seremos definitivamente guardados do sono espiritual e discerniremos os dias maus. E assim, nós chegamos à nossa conclusão, a conclusão desta lição e deste trimestre, dizendo que quando o clamor da meia-noite for ouvido, diz a Bíblia que o seu sentido é o seguinte: sair-lhe ao encontro. É precisamente isto que o Espírito Santo quer dizer atualmente à igreja. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. E nós devemos estar prontos a responder: já a sua noiva se aprontou, conforme está em Apocalipse 19, 7 e 8. Lemos em Mateus 25, 7, que ao ouvir o clamor da meia-noite, as virgens começaram a preparar as suas lâmpadas. Mas, queridos, a nossa lâmpada já está preparada hoje? Portanto, que Deus permita que nas nossas lâmpadas, nas nossas vidas, cumpram-se as palavras de Lucas 12, 35 e 36. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas lâmpadas. E sede vós semelhantes aos homens que esperam seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. O Espírito Santo, portanto, nos está despertando hoje para que estejamos nesta condição. Estejamos atentos e sensíveis à sua voz. Amém, amém e amém. E assim, nós concluímos esta lição e este trimestre, mas já marcamos o nosso próximo encontro da próxima lição, no próximo trimestre, onde estudaremos a fragilidade humana e a sabedoria divina, tendo o sofrimento e a restauração de Jó. Deus te abençoe, a paz do Senhor e até a próxima.